Olá, muito bom dia a todos. Esse é o nosso encontro todos os domingos de manhã da série Compreendendo o que é o Espiritismo. Nós estamos vendo, na segunda parte desse livro, o diálogo de O Visitante, intitulado como O Cético. Ele dirige perguntas a Kardec, esclarecendo suas dúvidas em relação ao Espiritismo, toda a sua ligação com a parte da ciência, tudo o que ele tem dúvida, também trazendo bastante ensinamentos para que nós possamos, junto com ele, compreender melhor o que é o Espiritismo. No diálogo de hoje, ele faz algumas perguntas relacionadas a alguns temas, que é intitulado em Falsas Explicações dos Fenômenos, e é subdividido em alucinação, fluido magnético, reflexo do pensamento, superstição geral, estado sonâmbulo do médium. Nós iremos ler as perguntas e comentar as respostas de Kardec. O visitante então pergunta: os fenômenos provocados são, especialmente, os mais criticados. Passemos sobre toda a suposição de charlatanismo e admitamos uma completa honestidade. Não se poderia supor que os médiums sejam vítimas de alucinação? E Kardec então explica que a palavra alucinação, até o episódio de alucinação, por si só não está esclarecido. Então, como é que poderiam as pessoas julgar o que os médiuns tinham como alucinação se não sabia explicar o que era, então, alucinação, né? Como ter essa hipótese de uma pessoa estar alucinada e todos estarem ao mesmo tempo tendo a mesma visão, tendo a mesma miragem. Então, de uma mesa, então, se movimentar, essa mesma mesa, então, girar, sem estar presa a um corpo, sem estar presa a ninguém, e ela cair no chão e todo mundo ver a mesma situação. E isso se repetir em várias partes do país, em vários lugares. Isso estaria, então, todas as pessoas tendo uma miragem? Então, Kardec explica que não teria possibilidade de ser isso, já porque o fato de alucinação não tem nada a ver, sendo que ele também não teria sido desvendado ou explicado, elucidado de uma maneira menor. E o visitante então pergunta: admitindo o fenômeno das mesas girantes e que vibram pancadas, não será mais racional atribuí-los à ação de um fluido qualquer, de um fluido magnético, por exemplo? E Kardec responde que foi o primeiro pensamento que ele também teve quando ele deparou com essa situação. Só que aí ele percebeu que, sendo de um efeito material, ele poderia ser explicado melhor, porque se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente também tem uma causa inteligente. Haja visto porque as mesas, elas respondiam a perguntas que eram direcionadas a elas. Então, elas respondiam de acordo com o que estava sendo perguntado. Então, ela teria um fluido inteligente que estaria, então, movimentando essas mesas para que obtesse as respostas que eles, então, necessitavam naquele momento, né? E o visitante, então, pergunta: a isso responde-se que há uma força inteligente. Essa será apenas o reflexo da inteligência do médium, de quem o interroga ou dos assistentes, pois, ao que diz, a resposta está sempre no pensamento de uma das pessoas que está presente. E ele diz, né, Kardec, a esse visitante, que isso é um erro pela falta de observação, como outras teorias que eram retiradas, né, que eram concluídas por curiosos, pessoas que não estavam envolvidas, buscando realmente o estudo, porque como que seria, então, que um médium que não falasse inglês, ele desse uma comunicação em inglês, ou um médium que não falasse em outra língua, psicografasse em outra língua? Não teria como, né, fazer isso. Então, se ele fizesse isso, se ele não soubesse a língua, e então ele pegasse e desse uma comunicação desse estilo, ele seria então dito como um prodígio para aquele tempo. Então não teria como estar explicando a isso, né? Não teria como se sustentar. E aí a ciência também não consegue explicar, porque aquela pessoa e não a outra pessoa que vai comunicar, né? Porque era aquela
pessoa que estava dando aquela comunicação e não a outra, sendo que existiam várias pessoas na mesma sala. E o visitante então pergunta: não se poderia admitir, esta é a opinião de alguns, que o médium se encontra no decorrer da experiência num estado de crise, gozando de uma lucidez que lhe dá a percepção sonambúlica, ou de uma dupla visão, que explicaria a extensão momentânea de suas faculdades intelectuais, se é que, conforme se diz, as comunicações obtidas por via dos médios não sobrepujam as que obtém por meio dos sonâmbulos. E ele também diz que não tem exames mais aprofundados sobre o sonambulismo e que, como poderia uma pessoa em estado de sonambulismo, que está ali com um peso morto, ela conseguir expressar, conseguir se comunicar, conseguir ter pensamentos ali sobre aquele determinado assunto que estava tendo naquela reunião. Então não teria como. E também a pessoa que está dando a comunicação, o médium que está ali presente, ele tem total consciência do seu corpo, dos seus pensamentos, das suas atitudes, então não poderia ser assim classificado como um estado de sonambulismo. E ele também comenta como que numa reunião que tinha sido realizada na casa dele, o médium foi e pintou um quadro de uma moça que ele não conhecia, e dentro dessa reunião estava o pai da moça que a reconheceu. Como que o médium então iria fazer aquela pintura sem ter conhecido a moça? Ele não poderia estar no estado de sonambulismo. E em uma outra reunião, um amigo dele fez uma pergunta ao espírito se certa pessoa estava viva. E o espírito então respondeu que a pessoa estava viva, se encontrava em tal endereço e que então ele pudesse lá se comunicar com essa pessoa. Então isso não poderia ser também um estado de sonambulismo para que essa pessoa pudesse então dizer todas essas informações. Então Kardec mais uma vez explica que não tem como ser sonambulismo, não tem como a pessoa ali estar tendo uma alucinação, que sim, as pessoas precisam mais uma vez continuar estudando, que nós também precisamos mais uma vez continuar estudando, que sempre o estudo que nos trará as respostas que nós precisamos, tanto do espiritismo quanto de qualquer outra situação. Espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos, da nossa série. Muito obrigada por continuar assistindo. Não deixe de assistir os outros vídeos. Diariamente temos vídeos aqui, tanto nas nossas redes sociais, na parte do YouTube. Para o nosso aprendizado, são vídeos curtinhos que garanto que você vai arranjar um tempinho no seu dia aí para estudar um pouquinho mais sobre essa doutrina que tanto nos auxilia e tanto nos esclarece. Um ótimo abençoado domingo, dia do trabalho. Parabéns a todos os nossos trabalhadores, tanto trabalhadores voluntários quanto os trabalhadores que precisamos ali levar o sustento para casa, quanto também levar a função que nós precisamos um dos outros para que nós possamos girar, né? Nós somos seres que precisam um dos outros. Gratidão mais uma vez.